podcast da comunidade LMS, especial Eleições Legislativas. Sei que já passou algum tempo, estamos mesmo a chegar ao fim desta edição especial e agora o que nos resta é fazer uma análise ao que aconteceu na noite eleitoral, como vão ser os próximos 4 anos e para isso, mais uma vez, temos cá convidados. Mas antes de mais, comigo está cá o Perry, como sempre. O do costume. Olá, O malta, do tudo bem costume. convosco? Estamos aqui E, para analisar os resultados. Ahm, é isso, analisar também a nova formação do Parlamento e fazer uma pequena previsão dos próximos 4 anos. E para isso, quem é que temos aqui connosco? connosco temos Alma Rivera, deputada da CDU, Partido Comunista Português, mais concretamente. Seja bem-vinda e obrigado por teres aceito o convite. Obrigada a nós. Portanto, podemos passar já. Nestas eleições houve uma maioria absoluta do Partido Socialista, algo que pelo menos eu e pelo que já estivemos aqui a conversar em off não era previsível. Podíamos prever um crescimento do PS, mas não ao ponto de chegar à maioria absoluta. O PSD deve ter mais ou menos o mesmo número de deputados, sendo que ainda falta apurar os círculos da Europa e fora da Europa. E vemos a ascensão de duas forças políticas, o Chega com 12 deputados e a Iniciativa Liberal com 8, e vemos uma queda tanto da CDU, que além de passar para metade dos deputados, perde o PEV no Parlamento, e temos também uma queda abrupta do Bloco, que perde 14 deputados. Portanto, Alma, era previsível isto que ia acontecer? Bom, antes de mais, olá a todos e agradecer novamente o convite para estar aqui com vocês a falar sobre os resultados das eleições. E começando pelo resultado do Partido Socialista, no fundo, aquilo que aconteceu foi o comprovar da estratégia que estava na mente do Partido Socialista quando decidiu não ter orçamento. Há um momento em que também o Presidente da República sai a dizer que se não há orçamento dissolve a Assembleia da República, que é uma coisa que nem sequer, ou seja, não é obrigatório fazer, pode-se tentar um novo orçamento, isso não é uma reação automática. E a partir desse momento percebemos que o Partido Socialista já não queria ter orçamento, queria ir a eleições antecipadas para tentar uma maioria. E contra todos os esforços para contrariar isso que tentámos fazer, conseguiu que a sua estratégia fosse bem sucedida, o que é, antes de mais, muito mau para todos nós, porque todos sabemos como é que são as maiorias e como é que são as maiorias do Partido Socialista, como mais do PSD, pronto, enfim. E claro que essa realidade também foi um bocadinho fabricada, não é? Porque a certo ponto ninguém acreditava numa maioria absoluta e a partir do momento que se coloca uma sondagem absolutamente desfasada da realidade a 2 ou 3 dias das eleições, isso fabrica um cenário que não estava presente até então e o medo de que efetivamente o PSD pudesse ter mais votos, ou pudesse ter mais deputados e depois pudesse até fazer alianças com outros partidos e mesmo com o Chega e a Iniciativa Liberal também colocou uma pressão acrescida que provocou de certa forma este resultado. Claro que isto não se pode ler as coisas de uma forma tão simplista, não é? Mas penso que essas foram as principais questões. Eu acho que o que a Alma diz aqui é um bocado assim, desde o escalar disto, desde que o PS fez de tudo, e por muito que me venham dizer que não foi bem assim, foi intransigência da esquerda, por muito que me digam, eu vejo aquilo que foi a posição do PS para o que saiu cá para fora, pelo menos, e foi sempre bastante pedra e cal naquilo que queria. E
e foi bastante intransigente. Depois, este fabricar de sondagens, especialmente aquela sondagem diária da CNN, que era absurda, faziam poucas sondagens por Poll. dia e depois faziam uma média e aquilo parecia que não fazia muito sentido, porque assim, eles ao longo daqueles dias todos que apresentaram sondagens, entrevistaram milhares de pessoas, mas depois iam fazer médias ainda com o início e as pessoas mudam de opiniões. Houve também outro fator para, de facto, o PSD ter levado uma porrada tão grande, como se costuma dizer, na noite eleitoral, foi Rui Rio foi de dizer que não ia fazer acordos nenhuns com o Chega, para dizer que o Chega não era assim tão radical como se dizia, para tentar justificar opiniões do Chega, para no final dizer, se o Chega se moderar, isto até pode acontecer. Ora bem, muita gente, embora exista ainda muita gente que quer mais à direita que não esteja propriamente incomodada com a existência de um partido de extrema-direita fascista, parece-me que ainda há muita gente, se calhar ali no centro-direita, que ficaram com muito medo, de facto, do voto no PSD e de facilitar a existência, assim, de um governo apoiado por um partido antidemocrático. Sem dúvida. Isto entre sondagens completamente desfasadas da realidade, Com 152 entre amostras. com 152 amostras, entre esta posição do PSD, entre o medo de que a Alma já nos disse em off, que as pessoas tinham de voltar a ter um governo à direita, como aconteceu antes da geringonça, parece-me que foi simplesmente um conjunto de situações na noite eleitoral, após se calhar um dia de reflexão, que até fez algum sentido para muita gente, quando puseram isto tudo em hipótese, foi um voto massivo no Partido Socialista, um medo de votar à esquerda. Se forem ver, as pessoas que saíram da esquerda para o PS, se tivessem votado à esquerda, teríamos tido um governo maioritário à mesma. Só que não seria a maioria absoluta de um só partido. Até porque a esquerda tinha a porta aberta a continuar negociações que foram paradas abruptamente pelo PS e, como a Alma disse, pelo presidente, que nem sequer pôs hipótese de haver renegociação de orçamento ou de outro tipo de abordagem. Não, era eleições. Lá está, mais uma vez, uma coisa que eu acho que aqui vamos buscar a prestação do Presidente da República, e são este tipo de coisas que, se calhar, tornam a prestação do Presidente um pouco aquém daquilo que devia ser. Parece que não foi propriamente... Ele viu aqui uma aberta para o seu partido, que é o PSD, e não me venham com gatos mais pintados que não é o PSD, e ele viu uma aberta para uma possibilidade de governo do PSD. E parecia tudo estava indicado para isso, como há aquele vídeo dos comentadores todos a dizer que era uma cultura de vitória, que já estava garantido, que era tudo sorriso, era tudo não sei o quê. Não foi um atropelamento total do PS, tanto à esquerda como à direita, como ao seu rival direto, PSD. Foi um autêntico arraso em qualquer círculo, enquanto falta saber na Europa e fora da Europa. É provável que também seja aí um arraso. A tendência seja a mesma. A tendência seja a mesma, e talvez seja a primeira vez que um partido vence em todos os círculos eleitorais. Todos os círculos eleitorais. Exceto a Madeira, mas mesmo assim a Madeira, o PS teve os mesmos deputados que o PSD. Portanto, tecnicamente não sai a perder. Sai a perder na corzinha de quem ganhou, mas não sai a perder no final, porque ficou com os mesmos deputados. Portanto, é um autêntico arraso que o PS dá, fazendo uma campanha atroz, porque, vamos ser sinceros, António Costa pouco ou nada fez nesta campanha para mostrar. Sinceramente, foi uma das país. piores campanhas que eu já vi. Foi de longe a pior campanha dos partidos com assento parlamentar.
Também foi Foi, uma foi, campanha muito estranha, né, quer dizer, foi tudo muito rápido e depois aquelas primeiras semanas em que estava de janeiro, em que estava tudo em confinamento, Uhum. pronto, muita gente estava em confinamento, em que andávamos à procura de pessoas na rua para conversar, tornou tudo muito estranho e deu se calhar também um peso diferente, a elementos mediáticos que têm sempre um peso esmagador, mas que desta vez até tiveram um peso maior porque não havia a compensação das ruas, não é, do contacto, Sim, claro. havia, pois, mas numa menor dimensão. E isso prejudica mais os partidos que têm essa prática e que não são propriamente levados ao colinho pela comunicação social. E, portanto, nós sentimos que isso de facto foi algo que nos prejudicou, porque ali a primeira semana de janeiro, em particular, havia zonas que estavam vazias, não se pois encontrava ninguém em Lisboa. Portanto, isso imagina. é complicado também esse fator. E acho que estes fatores todos que já falámos aqui simplesmente juntou-se numa condição especial para voltarmos a uma maioria absoluta que muitos se calhar temiam e isso parece-me que é notório depois no feedback que há das pessoas é que não era bem isto que queriam evitar, mas não era bem este sentimento que queriam sentir depois, que era uma maioria absoluta. Claro que há agora este pós-eleitoral do António Costa dizer que o diálogo está aberto e que maioria absoluta não quer dizer que vai governar sozinho. Está bem, está. É Vai, isso. vai, vai, vai. É Todos os isso, efeitos António. Acho vai. que estás há muito tempo na política para dizer que não. Para dizer que não, mas pronto. Antes de irmos para este pós-eleitoral, Perry, fala tu então sobre a tua análise. Pronto, acho que foi um bocado isso que vocês os dois falaram. A verdade é que as sondagens, mais uma vez, influenciaram muito e assustaram acima de tudo as pessoas que temiam um governo da direita. E temos aqui, pronto, é um exemplo daquilo que aconteceu no último governo de direita. Ele não se deixou levar, não foi? Mas houve muita gente que sim, e notou-se. Porque os votos que a CDU perdeu encaixam, que a CDU e que o Bloco perderam, encaixam exatamente naqueles que o PS ganhou, e claro que o PS também perdeu alguns para o PSD, tendo o PSD perdido consequentemente para a direita e extrema-direita. E como eu tinha dito há bocado, António Costa fez uma das piores campanhas que eu já vi. E mesmo em termos de a CDU, pronto, por exemplo, a CDU nas suas campanhas faz-se muito pelo contacto com as pessoas, querer saber os problemas das pessoas. E António Costa não. A única coisa que se ouvia António Costa a dizer durante a campanha era maioria absoluta não sei o quê, e para garantir Várias formas de estabilidade. dizer maioria absoluta sem dizer maioria absoluta. arranjou, Exato. arranjou muita forma. Eu não sabia que maioria absoluta tinha tantos nomes e sinónimos. Exato. Temos que fazer o dicionário da maioria absoluta de 2022 e O António António Costa Costa. escreve tudo. Escreve É. tudo. Mas Pá, e ainda pode cuidado que é para inventar umas não. expressões. Por exemplo, institucional ou algo assim. Isto. Institucional. Vamos lá ver. Legislativas. Vamos lá ver. Legislativas. Vamos lá ver. Cada político tem a sua. Tem o seu. Aquele maneirismo, né? Ou aquelas Os palavras bordões de sala, prediletas. né? Temos Sim. o vamos lá ver, ou Olha, o eu, por exemplo, institucional, temos o portanto do eu Jerónimo. digo muito portanto. Digo muitas vezes portanto. Eu também. Deve ser Eh, uma questão ideológica. é capaz, muito provavelmente. Por acaso, eu acho que também digo. Portanto, Estás a ver? E portanto, portanto, Opa. não olha, digo mas vamos acho lá ver, isso há não uma digo de coisa, certeza, há uma coisa que tem se nem digo que é desculpa uma estar a vergonha. interromper, mas eu acho que tem algum interesse porque, é bom para agora fazer a prova dos 9, quando começarem com o novo governo a implementar medidas, porque se coisas tão importantes como aquelas que tiveram em cima da mesa até aos últimos dias de negociação do orçamento, não é? O orçamento começa a ser negociado em julho, mas teve literalmente até à véspera a discutir-se a discutir-se as medidas e a procurar encontrar pontos comuns, não é? E medidas como aumento do salário mínimo nacional, em que portanto, o PS
parte dos 755, dos 705, e nós andámos dos 850 até os 755 a começar em janeiro. Se isso não foi possível, se a contratação coletiva, que é uma medida que não tem impacto orçamental nenhum, não foi possível, e se o reforço do SNS com a fixação de profissionais não foi possível, num quadro em que o PS não tinha maioria, não é? Como é que vai dar resposta a estas coisas tendo maioria? E também, digamos, se desse resposta agora, tendo maioria, também lhe perguntávamos, não é? Então, para que é que foi a fita toda de fazer chumbar o orçamento, ir a eleições, não é? É preciso também confrontar agora com as opções que foram tomadas, e infelizmente não parece que haja provavelmente intenções de corrigir a postura, mas também é preciso, num primeiro momento, também estar a contar com um Partido Socialista que vai procurar não ser logo absolutista, não é? Não vai procurar logo ao início comprar guerras. Aliás, começou já por desfazer guerras, mas é com os grandes interesses, não é? Começou logo por retirar medidas que iam incidir essencialmente sobre os mais ricos. Mas também tem muito dinheiro disponível e nós também precisamos de ter isso em conta, não é? Ou seja, agora, nos próximos tempos, vai haver, se calhar, alguns investimentos que, feitos sempre na lógica imediata e não de resolução dos problemas estruturais e, portanto, a longo prazo, podem dar assim um ar da graça, e temos que contar com isso. Eu acho que o PS agora vai fazer um orçamento à sua maneira. Vai fazer orçamento à sua maneira. Mas reparem, aqui uma coisa rápida que eu vou dizer. Assim. Aquilo que a Calma estava a dizer, e agora que o PS cedia às exigências da esquerda e apresentava no orçamento propostas que iam de encontro àquilo que a esquerda tinha pedido. E o PCP diria, e o Bloco com certeza faria exatamente a mesma coisa, que era, então, para que é que foi isto tudo? Exato. Eu acho que era simples. O PS está farto de, se calhar, digo eu, devido, mas está farto de apresentar proposta, ou de ter o mérito das propostas dos outros. Então, assim, apresenta propostas sozinho, que são dos outros, mas agora apresenta propostas sozinho. Portanto, o mérito passava a ser todo deles, mais ou menos. Essa tua proposta parece-me bastante boa. Olha, emprestas-me e depois eu apresento-a, digo que é minha e não digo que é tua. Pode ser. Eles já fizeram isso com aquela proposta de iniciativa liberal para o portal de escrutínio dos fundos europeus. Já fizeram uma proposta exatamente igual depois de ter chumbado. Entretanto, acho que podem começar a fazer isso, mas agora numa escala maior, já que têm maioria absoluta, passam tudo. Se é giro, vou chumbar e agora vou passar, tá bom? Agora é que vamos ver os salários aumentar, as leis que são prejudiciais aos trabalhadores vão ser todas revertidas. Isto foi só um truquezinho para empatar. Agora é que vai ser, agora é que vão ser mesmo de esquerda. Era para parecer que tu não me influencias, eu é que mando. Agora é que vão ser socialistas. Agora é que é. Era bom, né? Era bom. Era bom. É assim, era bom. Não vai acontecer. Pois, exato. Parece só não PSD do que PS mesmo. Mas pronto. Eu acho que não vai acontecer. E mesmo grandes banqueiros e donos de grandes empresas já vieram parabenizar a maioria do PS. Deixam de estar reféns da esquerda. Deixam de estar reféns da esquerda. E acho que isso aí mostra tudo, não é? Acho que é verdade. Reféns da esquerda, como se a esquerda estivesse a apontar uma arma ao PS. Olha, isto agora é assim, vocês vão fazer isto, senão eu vou as coisas. Olha que eu chumbo. Olha que eu chumbo. Olha que eu chumbo. Eu acho que é esta escolha de palavras que entra dentro da cabeça das pessoas e depois é complicado tirar, porque a esquerda é intransigente, prendeu o PS, aparentemente, raptou o PS. Chantagista. É chantagista, parece-me, e depois isto vem cá para fora e fica. Então, mas eu tenho um amigo que defende convictamente que a esquerda foi arrogante ao ponto de chumbar o orçamento.
E eu perguntei-lhe, tu és da Iniciativa Liberal, tu acharias bem que a Iniciativa Liberal passasse um orçamento do PSD só porque, para evitar uma maioria ou eleições, abdicando completamente dos seus ideais? É que eu duvido que tu aceitasses isso. Dos outros lados é arrogante. Do teu lado já não seria, já seria manter-se fiel aos seus ideais. Sobretudo quando estão em causa questões urgentes, quer dizer, não estávamos propriamente a discutir o controle público da produção, né? Nem o controle operário, estávamos a discutir coisas A execução massiva de proprietários. Estávamos a discutir coisas super necessárias e urgentes, SNS, salários, contratação coletiva, quer dizer, não se compreende, senão essa vontade de ficar de mãos livres, não é? Só isso é que explica, porque já houve, digamos que, chantagens mais duras, se formos a ver bem, o pago social, os manuais escolares, as creches gratuitas, digamos que são medidas de monta, não é? E estas que estavam em causa não eram propriamente, ou seja, claro, tem um impacto a falar da muito importante. extrema-esquerda, são de facto mais radicais. Claro. Mas o que está mal para eles é a esquerda não abdicar dos seus princípios e não eles. Pronto, o PS, para todos os efeitos, não tem uma ideologia fixa, é a ideologia do que mais convier aos outros. E portanto, o que está mal é isso, não é? Não é a esquerda aceitar à força toda o que os outros disserem. Mas bem, ideologias fixas são um problema, estás a perceber? Acreditar convictamente nos nossos princípios é um problema. Temos que ser todos uns grandes vendidos neste capitalismo. O problema agora é ser coerente. Nesta sociedade. Não, exato, ser coerente é um problema. Toda a gente diz que o PCP é dos partidos mais coerentes. E depois, quando é coerente, diz: não, então ser coerente, o que é isso? O que é que foi isso agora? Então, olha agora. Defender os trabalhadores, defender o SNS, reforço público do SNS, não. Isso é arrogante e estúpido ainda por cima. Alguma vez, num contexto de pandemia, podiam fazer uma coisa dessas? Deixa-me fazer aqui uma queixa ao meu papá. Esquecemos do contexto de pandemia, que também é engraçado. Que é uma desculpa muito gira quando vamos ter fundos quase ilimitados aos olhos de uma pessoa que ganha 1000 euros por mês, né? É um fundo ilimitado, 17 mil milhões de euros. A questão é, se o PS absurda. Não queria fazer agora isso, nunca vai fazer, porque nós temos as regras do déficit suspensas, não é? Portanto, as regras do tratado orçamental, etc. Temos um crescimento económico previsto bastante acentuado. Temos o PRR, ou seja, as condições para fazer determinados investimentos que são, aliás, que ultrapassam muito aquelas três coisas da contratação coletiva, salário mínimo nacional e SNS, essas condições não vão existir outra vez tão rapidamente, até aos olhos do PS, não é? E da lógica de funcionamento deles e digamos, dos argumentos que utilizam sempre para não fazer determinadas coisas. E é um bocadinho triste nós temos o país na situação em que está, as pessoas sem respostas, os problemas que se avolumam à medida que não vão sendo solucionados, e termos ao mesmo tempo a arrogância de estar a trabalhar para o déficit, para a décima do déficit, quer dizer, quando os outros países estão a aproveitar este contexto, até dentro das regras da União Europeia, não é? Para avançar e para solucionar problemas. E nós não, nós temos de ser sempre os melhores da turma, só que depois o pessoal está mal, não é? Está à rasca, isso nota-se já. PS preferiu eleições. Vamos fazer isto como aos clubes de futebol, vamos usar o dinheiro para pagar o passivo e assim pronto. Pagamos a dívida com o dinheiro que vamos receber e não investimos em nada. Exato. Só que não há resultados desportivos se não houver, não é? Nem resultados financeiros. Exato. Se nós não investirmos no futuro, isto não vai a lado nenhum. Mas se calhar, se tivermos 20% de crescimento económico, como diz a IL, se calhar ainda conseguimos implementar um bom Estado social. Nossa. Olha, e eu acho que
essencial agora era uma flat tax. O que é que vos parece? Olha, É. eu acho que sim. Especialmente tendo em conta que agora com as notícias que saem constantemente sobre a trickle-down economy que não funciona, chocante, né? Eu acho que agora devíamos implementar uma aqui em Portugal para testar a ver se funciona, ver se cá em Certo. Portugal é diferente. Ou então fazíamos como a Irlanda e punhamos 0% de impostos para empresas multinacionais e depois a nossa economia cresce do nada. Assim, num ano saímos desta crise, passamos a ser os países mais ricos do mundo e pronto, o problema está resolvido. O problema é depois quando tivermos que começar a taxar, elas depois vão-se embora e vimos para aí abaixo outra vez. Mas olha, Mas o interessante é sermos ricos agora. e as Ricos é. pessoas? As pessoas. O que é isso? Quem? Como? As pessoas só servem se derem lucro. Por isso Ah, é que vamos ok. Não são as promover o pessoas, envelhecimento são os ativo. stakeholders. Exato. Os Exato. CEOs Isto é de sua casa. sua casa é assim, é deles, mas repara, isto temos de ter em conta que isto é tudo uma empresa. Isto, Portugal.inc, é Portugal Limitada, que é uma empresa com 10 milhões de trabalhadores. E aqueles que não são trabalhadores são sanguessugas. Não pode funcionar. Sai desse corpo, André Ventura. Pá, incrível. Vamos analisar agora os próximos 4 anos assim uma forma mais calma para cada partido, não digo, mas para o quadrante esquerda-direita. Perry, eu dou-te a palavra que és o que até agora falaste menos, que eu estou aqui farto de falar. Diz-me lá, à esquerda, à direita, ao centro e ao PS e ao PAN. O PAN está fora da esquerda e da direita, portanto, diz-me lá o que é que podemos ver nestes próximos 4 anos? Que evolução é que é possível? Eu acho que o PAN se encaixa mais no azul, mas É verde. A economia verde. não, mas pronto. Começando por aquilo que acho mais fácil prever, vamos começar pela extrema-direita. Chega, pá, acaba e fazendo assim uma aposta. Acho que era daquelas coisas para fazer uma aposta. Chega, acaba a legislatura com um máximo de 6 deputados. O máximo. Olha, o secretário-geral já se demitiu. Ainda nem Pois sequer, e o já, Parlamento ainda nem sequer está em funcionamento. pois já. E o que é que ele disse? Está farto de ser controlado ou não de Quero pensar? pensar por si. Ninguém diria, é um partido claramente democrático. Iniciativa Liberal. Opa, eu acho que a Iniciativa Liberal vai se dar bem com esta legislatura. Tem 8 deputados, já tem uma representação forte. Eu acho que a Iniciativa Liberal no cal mejou algo muito grande. E acho que vão estar lá a apresentar as propostas deles, sendo que agora têm mais voz. Mas pronto, vamos lá ver. O coro reacionário, não é? A Iniciativa Liberal e o Chega vão andar o tempo todo a chamar de socialismo à política de direita, que é aquilo que eles andam a fazer. Dizer que vivemos há não sei quantos anos em socialismo, etc. Nós E vivemos há 100 anos em socialismo. apesar de todas as evidências apontarem em sentido contrário, né? Leis de trabalho liberalizadas, desreguladas, empresas estratégicas privatizadas, controle sobre setores económicos absolutamente ausente. Portanto, não existe nenhuma evidência que suporte as acusações de socialismo que eles fazem, não é? No entanto, vai ser esse o truque, não é? É sempre a esquerda, culpabilizar a esquerda pelos resultados da política de direita. E esse também tem que ser um esforço muito grande, até para não alimentar a direita, que é de colocar o PS a assumir as suas opções, não é? E demonstrar que as opções que o PS tem feito e todas aquelas que não foram condicionadas pelo facto de não ter tido maioria absoluta até agora, são opções são política de direita, são opções que não servem a maioria do povo, né? E essa se calhar vai ser a grande questão, fugir ao entrincheiramento que vai ser feito, vão procurar fazer a Iniciativa Liberal, o Chega e mesmo o PSD,
mas ao mesmo tempo também não deixar de apontar que os principais responsáveis e quem tem o poder neste momento é o PS. É o PS que tem que responder aos problemas. E se o PS não dá essa resposta, também tem que ser responsabilizado por isso. Ou seja, é importante denunciar o projeto reacionário que está do lado da direita, não é? E as ideias que são de aprofundar a política que as pessoas acham que não deu certo, não é fazer uma política diferente, é fazer mais rápido o mesmo tipo de políticas que temos tido, não é? Mas por outro lado também não desresponsabilizar o PS, e essa é que vai ser a luta, não é? É verdade. Portanto, passando agora ao próximo partido, ao CD. Ai, não, CDS não. O PSD. PSD. Opa, vai ser mais. Vai chamar socialismo quando for preciso, vai dar a mão ao PS também quando necessitar. E Já acho já começou com o Rui Rio a dizer que a extrema-esquerda no Twitter e não sei o quê. Ele não percebeu bem porque é que as coisas correram horrivelmente mal. Eu acho que ele não percebeu bem. Pois é que eu não O problema entendo. é chamar extrema-esquerda e não chamar extrema-direita. Chama direita mais radical. É que esta Isso malta foi um ainda problema grave. ainda não acordou e não percebeu. O MRPP não tem representação parlamentar. Pá, eles não nos podem matar então. Por acaso já pensei em alistar-me ao MRPP. Eu, cada vez que penso no Maxi Pereira, apetece-me sempre matar traidores e tal. Enfim, benfiquistas. Continua. O PSD vai ser o ombro amigo do PS quando precisar, vai chamar socialismo quando for preciso, medidas concretas zero, soluções zero. O PAN vai, sinceramente, acho que vai ocupar um bocadinho de espaço, sinceramente, não vai trazer nada de novo. Vai ocupar o espaço de um deputado. Vai ocupar um bocadinho de espaço do PEV, que é o único partido verdadeiramente ecologista em Portugal, é o PEV, não é o PAN. Mas pronto, acho que o PAN ainda não adquiriu a ambalidade de perceber que não é só animais, há que pensar em mais coisas além disso. PS vai ser um bocadinho como quiserem, como se quiserem. Como lhe bem apetecer. Exato, se quiserem apresentar soluções, Vai voltar à apresentam. barriga da mãe, não é? Exato. Passou para apresentar soluções, se calhar apresentam, se for para continuar tudo igual, se calhar mantêm tudo igual. Mas a verdade é conforme acordarem, se acordarem com os pés de fora ou não, eles conforme na hora decidem. O livro, o livro, tal coisa. Rui Tavares esteve muito bem nos debates, mas traz aquela visão da esquerda europeísta. No entanto, será que é bom termos Rui Tavares no Parlamento depois de tudo o que se sabe que aconteceu dentro do núcleo do LIVRE, somente com a deputada Joacine Catar Moreira? Não sei. E depois já temos tido aqui relatos de ex-membros do LIVRE no nosso podcast e com algumas dúvidas se esse deputado não estaria mais bem entregue à CDU. Eu acho que sim, surpreendentemente. Eu acho que o LIVRE tira mais votos ao Bloco que à CDU. Embora, se calhar, possa ter tirado às pessoas mais ligadas ao PEV, porque o LIVRE ainda tem muito aquela bandeira verde e não sei o quê. Até tem uma É isso é que não se florzinha compreende, e... é absolutamente inconsistente e incompatível a defesa lá, digamos, de uma agenda verde, ecologista, com a defesa da União Europeia, porque contrariamente ao que o livro diz, a União Europeia não está na vanguarda da luta contra as alterações Nada. climáticas, está na vanguarda do greenwashing, que é aquilo que a gente menos precisa. Até veio uma notícia hoje ou ontem exatamente sobre isso mesmo, que as empresas estão-se a autodenominar neutras em carbono, quando na verdade não, neutras nada, nem sequer estão a reduzir para metade, e são meras operações contabilísticas, né, com o mercado do carbono. Marketing. Exato, portanto, como é que se consegue assumir e defender uma política ecocenas e ao mesmo tempo não ter uma postura crítica, o que põe em causa os fundamentos da União Europeia como a temos, que é na lógica do mercado livre e da liberalização, e portanto não bate certo.
e talvez nós o que precisássemos não era neste momento de mais uma voz inconsequente para confundir, que não acerta nas questões e vai baralhar ainda mais, que é aquilo que me parece que o livro possa contribuir neste momento, é simplesmente para branquear responsabilidades, para confundir as orientações da União Europeia com os seus agentes no terreno, não é? Os seus agentes portugueses, portanto, acho que, não sei se, acho que não é uma grande vitória para o povo ter lá posto, mas pronto. Pois, não, mas pronto, se for como a Iniciativa Liberal diz, quem polui são os países pobres, não é? Isso acho que a Europa precisa estar descansada, pode estar descansada, quem polui são os países pobres. Claro. Exato. Agora, o Bloco provavelmente passará o período mais difícil desde a sua criação. Porque, dependendo daquilo que acontecer nesta legislatura, o Bloco tanto pode cair nas próximas eleições ainda mais, como pode descer em número de deputados. Vai depender muito das suas ações. Pronto. Também está um bocadinho dependente do PS, do que o PS disser, e a CDU também vai estar. Quem controla a mídia nacional tem sempre esse poder e vai sempre prejudicar os partidos que lhes podem mais atacar no sentido de incentivar noutro tipo de medidas que realmente possam fazer o país progredir. E acho também um bocado isso. A CDU, uma coisa é certa, nas próximas eleições a CDU cresce. Isso acho que é dado adquirido. Agora, porque a CDU sempre foi um partido que a sua luta não se fez, e eu já tinha falado isso com a Alma, não se faz só no Parlamento, faz-se nas ruas e principalmente com a população. Claro. O nosso campeonato não é o campeonato das eleições, não é? Não se joga de 4 em 4 anos. É o campeonato da história, não é? Ou seja, é da transformação da sociedade e nós vemos, contrariamente a outros partidos, o plano institucional, não é? O plano da Assembleia da República não é o centro da intervenção do PCP, não é? O centro da intervenção do PCP é na luta de massas e a componente institucional é uma forma de dar expressão, né? e de dar forma às reivindicações que existem na sociedade. E então também por isso não tem, por exemplo, como outros partidos têm a direção do partido no Parlamento, não é? Não é essa. É mais uma tarefa, não é? E então isso muda tudo e muda também a centralidade que se dá, por isso é que não entramos em crises existenciais porque os resultados não foram como nós gostaríamos que fossem. Compreendemos é que isso é produto da situação social, da consciência social, da consciência política que existe e que é aí que temos que trabalhar essencialmente e que é aí também que se disputa, não é, verdadeiramente o futuro e ao mesmo tempo é aí também que se trava todos os impulsos retrógrados e antidemocráticos que estamos a assistir. Não é o verbalismo que vai contribuir para inverter esse caminho. Pelo menos é a nossa visão das coisas, não é? E pronto, a CDU agora mais do que nunca vai ter que fazer essa luta nas ruas, como sempre fez, dando cada vez mais expressão aos problemas do povo, levando isso também para a Assembleia da República e fazer as pessoas perceber que perderam no sentido que está mais enfraquecida a sua voz no Parlamento. Tens alguma coisa a acrescentar, Alma? Se não, Diogo, força. Não, era sobre esta coisa. Agora vai tudo começar a dizer, porque agora, como tiveram maus resultados, vão se virar para a rua e agora é que vai ser o tempo da luta de massas. Quer dizer, eu não sei onde é que as pessoas andaram nos últimos anos, ou quem diz isso, onde é que andou? Provavelmente andou, como andaram os meios de comunicação social, a encobrir e a desvalorizar tudo o que eram lutas existentes, porque nunca deixou de haver luta, pelo contrário, houve imensas lutas nos locais de trabalho nos últimos anos que não tiveram expressão na comunicação social nenhuma, apesar de serem coisas importantíssimas, desde a segurança aos call centers, à limpeza, setores vastos da sociedade tiveram
com lutas intensíssimas, os vigilantes da natureza, ou seja, isso tem acontecido numa base diária e parece que agora é que vai começar. Não, tem sempre acontecido, se calhar não teve foi a atenção que deveria ter. E muitas das coisas que se conseguiram não foi apenas pelo peso institucional ser, ou seja, por termos um número de deputados que permitia condicionar o governo, foi também porque havia pressão social, não é? Para fazer com que essas coisas acontecessem. E então, pronto, queria também dizer isto, quer dizer, a luta não tem que se intensificar porque tem que se intensificar, não é? Porque é agora que tem que se intensificar, tem sempre que se intensificar porque nós precisamos ter mais unidade, não é? Para termos mais capacidade de conquista. Então posso então Força. fazer eu agora também a minha de direita para a esquerda, à lá árabe, embora o Chega não goste muito de árabes, mas vamos por aí. Vamos começar então pelo Partido Fascista, o Chega, que para mim continua a ser uma preocupação e agora cada vez mais. Eu não sei se este é o seu teto. Às vezes sou um bocado pessimista. Não sei se é o seu teto. Os 12 deputados, especialmente quando temos as forças à sua esquerda, mas logo ali à sua esquerda normal, a sua esquerda próxima, ou seja, ainda são de direita, a dar-lhe colinho e festinhas a dizer que tu és só um bocadinho radical, tu só fazes snowboarding e nós não. Pronto, é um bocado triste ver isto, especialmente olhando para os grandes exemplos que os liberais gostam de dar, a Alemanha, onde a extrema-direita é colocada completamente fora das discussões para o futuro do país por todas as outras forças representadas no Parlamento, o Bundestag. Na União Europeia também não são eleitos para cargos elementos de extrema-direita e, perdão, parece-me que aqui em Portugal está tudo com medo de ser intolerante para com os intolerantes, porque isso torna-te intolerante. Se me vierem chamar antidemocrático porque eu sou antifascista e anti-extrema-direita, chama-me o que quiserem, mas eu prefiro defender os direitos humanos e os direitos das pessoas a branquear um partido que não o faz. Mas por causa disso mesmo, por causa da plataforma que está a ter, especialmente o que nós vimos nesta semana, se isto vai ser assim até ao fim destes 4 anos, vai ser giro, que é cada dia há um deputado novo do Chega para se mostrar ao mundo, para ver o que é que traz, o que é que o senhor traz ao país. Parece-me que cada um é pior que o outro, portanto, acho que estamos bem. Bem, eles não descansaram enquanto não tinham. Estavam sempre a dizer porque é que Portugal não tem extrema-direita, porque é que Portugal não tem. Não descansaram enquanto não encontraram um cavalo para apostar. E, portanto, esse cavalo mediático agora é de facto uma vitória também do poder económico que está por trás de alguns meios de comunicação social. Então agora tem que os levar ao colo e continuar agora todos os dias, né? Parece que é todos os dias temos que ver entrevistas, não tenho visto, não faço nenhuma intenção de ver, porque Somos dois. Eu é mesmo por causa do Twitter que aparece e sei que eles vão lá, mas já Exato, sei o que é que disseram, portanto, só vemos o aliás, resumo, né? o Diogo Faro fez hoje uma publicação no Twitter e depois no Instagram em que mostra o que é que foi dito durante esta semana pelos deputados do Chega e é aquele meme do Tintin com o capitão a dizer "What a week, huh?" É incrível, esta semana tem sido brutal. Mas olhando, então, a extrema-direita eu não sei se é o teto, pode ser, esperemos que sim, mas não sei se é o teto. A Iniciativa Liberal, eu não sei se concordo com o Perry quando diz que vai ser uma boa legislatura para eles, ou se vai ser má, por uma simples razão. Eu vi que o João Coutinho Figueiredo foi apontado para ser vice-presidente da Assembleia da República pela Iniciativa Liberal. Eu acredito que ele vai passar. Vai ser votado a favor,
Não estou a ver uma razão para que não seja, e isso significa que ele não vai estar, na grande maioria do seu tempo, na bancada, e quem vai estar na bancada será a pessoa número 2. Os E essa pessoa discípulos. número 2, eu acredito que eles vão dar, o líder da bancada será o Carlos Guimarães Pinto. Ora, muito bem, se há uma maneira de se atirar do abismo, é tirar um político bastante competente como o João Coutinho de Figueiredo da bancada e meter lá o Carlos Guimarães Pinto. Uma pessoa que, pronto, acho que ele vai à procura do botão de bloquear na Assembleia ou silenciar quem discorde dele. E então acho que é uma situação que pode vir a ser um tiro no pé, ou mesmo na cabeça da Iniciativa Liberal. É assim, eu como sou de esquerda acho bem. Agora, não sei se é o ideal para eles. Portanto, há que ter esta noçãozinha de que o que vai acontecer depende muito desta jogada da Iniciativa Liberal. Passando para o PSD, acho que vai ser uma legislatura, primeiro, que vai começar com muita guerra entre eles, para ver quem é que vai ser o próximo líder. E acho que vai ser interessante ver quem é que o PSD vai buscar para a próxima. Uma pessoa mais ao centro, uma pessoa mais à direita, uma pessoa mais de centro-direita. Se calhar até vão buscar um membro do PS para ser, não sei. Para mim, acho que o PSD vai ser interessante de ver quem é que vem para aí e que rumo é que o partido vai levar depois de ter levado tal nestas eleições. O PS é, como já dissemos, força, corre à vontade, não tens competição. E a competição será daqui a 4 anos, quando houver novas eleições, porque até agora vamos ver como é que isto vai correr. Indo para a CDU-PCP, eu acho que é uma ideia que já tenho desde antes das eleições, que é um partido que tem as ideias certas, que tem as causas certas. No entanto, a imagem do seu líder está desgastada, embora eu goste muito do Jerónimo, parece-me uma imagem desgastada, e viu-se isso nas eleições, ainda por cima com tudo o que aconteceu, e infelizmente aconteceu. Parece-me que saiu um bocado uma imagem desgastada do Jerónimo. E existem membros que podem, sem dúvida, ser uma ideia, uma nova imagem, e que possa mudar a ideia dos eleitores. Mas, como sempre, como a Alma diz, a luta do PCP é nas ruas, não é precisamente no Parlamento, ou não é só no Parlamento, é nas ruas, é junto das pessoas. É isso que tem que fazer, e não sei como é que será daqui a 4 anos. Depende muito do que o PS fizer, e eu acredito que se o PS fizer muita porcaria e as pessoas não gostarem, não vão propriamente para a esquerda e vão sim para a direita, e aí é que vamos ter o problema. O Bloco tem que perceber que, se calhar, a imagem da Catarina também, depois destas eleições, fica mesmo muito desgastada. E tem que perceber também onde é que pode capitalizar com isto e ter em conta onde é que pode melhorar. Parece-me que foi uma derrota muito pesada para o Bloco, um partido que simplesmente foi crucificado por ter chumbado 2 orçamentos de seguida, ou ter votado contra 2 orçamentos de seguida, porque se manteve fiel aos seus ideais, e isto parece-me um problema na opinião pública, que as pessoas não sabem de facto analisar bem os contextos políticos e as ideias de cada partido. A questão é que há aqui uma incoerência muito grande, porque não é inexplicável aquilo que aconteceu, porque no orçamento suplementar, aquilo que estava em causa e aquilo que nos fez, nós PCP, votarmos contra o orçamento, foi que havia cortes nos salários, não havia reforço suficiente para o SNS, e havia transferência de fundos para grupos económicos. Foi isso que nos fez votar contra o orçamento suplementar. Aí o Bloco absteve-se ou votou a favor, não sei, enfim, viabilizou, não é? O orçamento para 2021
acaba com os cortes nos salários, passaram a ser pagos a 100%, né, o layoff passou a ser pago a 100%. A questão da transferência de recursos para grupos económicos mantém-se, mas não é, a decisão não dependeu desse orçamento. E consegue-se ainda assim algum reforço no SNS. Claro que é absolutamente insuficiente, mas quais eram porque é que Penso motivos que foi, eu acho que chumbar? foi mesmo o SNS. O Bloco teve uma bandeira muito forte no SNS nestes últimos anos, até por causa da pandemia, Mas porque e é que não penso chumbaram o que suplementar? É isso que não, pronto, que não bate hum, muito certo. É tipo, pois parece que viram as votações alterarem-se e foram um bocadinho correr atrás disso, porque depois não havia propriamente. Não houve grande explicação para essa alteração tão de fundo quando houve uma inversão até das medidas concretas. Mas também existe a situação de que o PS foi bastante arrogante para com o Bloco, tal como António Costa só chegou àquela posição de arrogante para com o PCP agora na campanha, porque Uhum. até aqui foi sempre muito respeitador em relação ao PCP. Aliás, até o PCP fez aquele vídeo das razões para votar no PCP que é o António Costa a explicar, e é a razão. O António Costa não fez isso com o Bloco, foi sempre uma pessoa bastante arrogante para com o Bloco e a desprezar. E penso que no Bloco sentiu-se isso e acabaram com essa. Por escolher votar contra em 2021. E como eu disse, acho que as pessoas não gostaram dessas atitudes. Mal ou bem, acabaram por sofrer, tanto a CDU como o Bloco sofreram por causa de serem fiéis aos seus princípios e as pessoas parece que não gostam disso. O PAN acho que vai desaparecer eventualmente, até porque agora com menos exposição vai ser. Aquilo já começa a haver atrito lá dentro, portanto, mais uma coisa. Outra coisa também sobre o Chega, como esqueci, é como o secretário-geral já foi, como já foi dito aqui, acho que vai ser reduzida para metade da bancada até ao final da legislatura. Ou menos. O LIVRE. Vamos ver o que é que o Rui Tavares vai trazer ao Parlamento ou se vai ser o 118º deputado do PS. Ou mais. Vamos ver. Vamos ver o que é que o LIVRE vai trazer. Duvido também que tenha assim muita exposição. Mas já começou bem ao ter arrasado o Carlos Guimarães Pinto na CNN. Mas pronto, mas arrasar o Carlos Guimarães Pinto é relativamente fácil. A cena das comunicações nos Basta saberes mídias. de política. Exato. O problema é que falares com o Carlos Guimarães Pinto online, ele bloqueia-te à frente de uma câmara. Onde é que Ele está o já vai ter botão? mais dificuldades. Exato. Mas pronto, acho que vamos ter que acabar por aqui. Vamos acabar Portanto, assim. Perry, acaba aí. Alma, muito obrigado por teres aceito o convite. Espero mesmo que tenhas gostado. Pá, para nós, Sim, diverti-me bastante, foi uma conversa bastante agradável. Obrigada. para mim, para o Diogo, foi um prazer ter-te aqui. Onde é que podem encontrar o PCP e a ti nas redes sociais e nas internets? Então, a forma melhor de conhecer as nossas posições é procurar o PCP no Instagram, pcp.pt, ou então mesmo no Facebook, Partido Comunista Português, e pronto, e temos o site, que é pcp.pt também, e aí encontram pronto, a maioria das nossas posições, ou toda a nossa atividade. Também é uma forma importante para acompanhar o dia a dia e ter uma visão alternativa da realidade, não é? E, portanto, poder contar com um contraponto àquilo que é a informação dominante, que é o Avante, que é o nosso jornal e que tem notícias, exatamente, olha, por exemplo, sobre aquelas lutas todas que não se falou durante estes últimos 6 anos, foram sempre noticiadas lá, entre outras questões que são abordadas e que têm sempre interesse, além de que por vezes tem palavras cruzadas, isso também tem interesse. Portanto, e antes de passarmos já na nossa parte final de mim e de Diogo, dar o nosso pesar pelo falecimento do camarada Jaime Serra, dirigente histórico do Partido Comunista Português, e é uma grande perda.
Fartou-se de idade. fugir às prisões do fascismo. É É verdade. um herói. Um grande ícone da democracia portuguesa. Pois isso, Diogo, onde é que podem encontrar a ti, a mim e à comunidade? Olha, a mim encontram-me na Vila Nova da Caparica, mas nas redes sociais é só procurar por Diogo Vilé no Facebook e no Instagram, ou por Diogo _ Maniac e no YouTube também, esqueci-me disso. Eu às vezes esqueço-me de ter YouTube. e depois é só procurar por Diogo _ Maniac 99 na Twitch, no Instagram e no Twitter. Ou Perry, Live Perry em todas as redes sociais, exceto no Twitter, que é Live Perry LMS. E a comunidade LMS em todas as redes sociais, incluindo YouTube e Twitch. Perry, acaba lá isto, que a alma tem que ir embora. E portanto, Alma, mais uma vez, muito obrigado. Malta, obrigado por terem visto. Esperamos que tenham gostado. Está mesmo a chegar ao fim, falta só um episódio, por isso continuem a acompanhar-nos, à comunidade em todo lado. E mais uma vez, muito obrigado e até à próxima. Próxima. Tchau, tchau. Tchau.